Hoje nós veremos, então, tecido linfóide. Dividimos em duas aulas, tecido linfóide e timo, e baço e linfonodo. Então, vocês viram no primeiro período que o sangue possuía as células ditas leucócitos, ou seja, os elementos figurados. E esses eram divididos em granulares e agranulares. Os granulares eram aqueles que possuíam núcleos, grânulos no citoplasma, contendo substância no seu interior, desses grânulos. E, baseado na coloração que esses grânulos tomavam, eu poderia chamar de eosinófilo se tivesse um grânulo extremamente róseo, ou basófilo se os grânulos fossem extremamente azuis. Então, os grânulos determinavam o nome da célula. Eu passava a chamar eosinófilo e basófilo. E aquele que os grânulos não se coravam, eu denominava de neutrófilos. Mas havia dois tipos celulares em que não apresentavam grânulos, e são os agranulócitos. Então, esses leucócitos agranulócitos, nós temos os linfócitos e os monócitos. Então, o monócito da corrente circulatória, com essa célula bem grande, com esse núcleo indentado aqui, é característico para dar origem ao macrófago do tecido conjuntivo. E a outros macrófagos. Todo macrófago do organismo é derivado do monócito da corrente circulatória. Já os linfócitos, não. Os linfócitos é que irão compor o chamado tecido linfóide. Então, nós vamos focar a nossa aula em cima dessa célula aqui, que é conhecida como linfócito. Observa o linfócito, olha, núcleo bem grande, arredondado, ocupando quase toda a célula. O citoplasma aqui na periferia do linfócito, ele é bem pouco, bem escasso, né? É uma célula que, ao microscópio convencional, não tem um aspecto lá muito exuberante. Quando nós falamos em linfócito, nós temos que lembrar de dois aspectos. Nós falamos que o linfócito é responsável pela nossa imunidade. Então, a imunidade é colocar isento o organismo de quê? Isento de um antígeno. Então, qualquer substância que penetra no meu organismo que não pertence, eu chamo de antígeno. Então, eu resumo como AG. Toda vez que eu falar do antígeno, eu simplifico com a sigla AG. Então, existe um tipo de linfócito que vai ser responsável pela produção de um anticorpo, que vai combater esse antígeno. Então, eu vou resumir em um AC, o nome genérico AC, da substância produzida por um determinado tipo de linfócito. Então, vamos em linfócito, olha, o sangue periférico, nós observamos as hemácias, e aqui nós temos o linfócito. O núcleo bem grande, ocupando quase todo o citoplasma, e o citoplasma aqui também com esse aspecto basófilo. Então, esse linfócito, eu tenho dois tipos de linfócito. Um linfócito chamado linfócito B, porque é derivado da bursa de Fabrícios. Então, B de bola, derivado da bursa de Fabrício, foi o primeiro local onde ele foi evidenciado. É uma bolsa próxima à cloaca das aves, conhecida como bursa de Fabrícios. E é denominado, então, linfócito B. E o outro tipo de linfócito é denominado linfócito T, T de tatu, porque ele passa por um órgão linfóide, ele origina de um órgão linfóide denominado timo. O linfócito B no homem, ele se origina na medula óssea.
Então, o B aí de Bonner, de medula, ele vai jogar na circulação o linfócito B. Então, o linfócito B e T, na microscopia convencional, eu não consigo identificar quem é B e quem é T. Então, esses linfócitos B e T irão povoar todo o tecido linfóide do organismo. Então, nós vamos ter estruturas linfóides próximos no interior de determinados órgãos, geralmente situado na mucosa. Então, é um tecido linfóide associado à mucosa. E vai existir os locais em que eu chamo de órgãos linfóides, ou seja, uma estrutura que seja dissecável, recoberta por uma cápsula de conjuntivo, que seja evidenciada, eu chamo isso de órgão linfóide. Então, eu tenho 3 tipos de órgão: o timo, o linfonodo e o baço. Então, olha aqui, esse linfócito B, ele vai ter uma diferenciação terminal só depois que entrar em contato com um antígeno, com a substância estranha. Então, ele vai se transformar numa célula, em que vocês viram no primeiro período, que é conhecida como plasmócito. Então, o plasmócito, o núcleo, se situa excentricamente, olha, ele fica bem na periferia, olha o núcleo bem na periferia aqui, e a cromatina é condensada e adquire esse aspecto mostrador de relógio. Olha aqui a cromatina bem condensada nesse aspecto mostrador de relógio. Então, aqui você evidencia a presença de vários plasmócitos. Então, o plasmócito é a diferenciação terminal de um linfócito B. E o linfócito B, para se diferenciar em plasmócito, ele tem que reconhecer um antígeno. Quando o linfócito B se transforma em plasmócito, esse plasmócito passa a produzir a proteína que nós denominamos genericamente de anticorpo. Mas existe um termo científico. Anticorpo é o nome genérico. O nome científico seria imunoglobulina. Então, eu tenho, baseado no número de cadeias e no peso molecular, eu classifico em 5 tipos de imunoglobulinas. Eu tenho a IgG, que é a mais comum, a IgE, que algumas pessoas desenvolvem, mas nem todas, a IgD, que é em menor número, a IgM e a IgA. Então, eu tenho 5 classes de imunoglobulina, ou 5 isotipos de imunoglobulina, que eu chamo genericamente de anticorpos. Então, a IgM, normalmente, é a imunoglobulina que ocorre na fase aguda de uma determinada doença. A IgG é a mais comum, a mais frequente no organismo, e as 3 outras, a IgA mais comum na mucosa, né? Eu vejo no tecido conjuntivo da mucosa, naquela lâmina própria, eu posso encontrar muita IgA. A IgE, só determinadas pessoas que sintetiza com maior quantidade, e a IgD, normalmente eu observo ligada à superfície do linfócito. Ela não aparece como uma imunoglobulina livre, ou seja, ela não circunda, ela não circula pelo organismo. Então, esses 5 tipos, ou isotipos, ou classes de imunoglobulinas são genericamente denominados de anticorpos. Então, olha, uma hora aumento aqui um esquema para mostrar que a imunoglobulina ela é constituída de 4 cadeias. Olha, uma cadeia maior e uma cadeia menorzinha. Então, eu tenho a cadeia pesada, o peso molecular dos seus componentes dá um peso maior do que a cadeia menorzinha, que eu denomino cadeia leve. Eu tenho a cadeia pesada e a cadeia leve. Então, a imunoglobulina clássica, mais comum, a IgG, tem esse aspecto de um Y formado
duas cadeias pesadas acopladas a duas cadeias leves. Esse tipo de imunoglobulina aqui seria a IgG, a mais comum do teu organismo. Essa porção superior aqui da imunoglobulina, essa porção aqui, é que vai se ligar ao antígeno. Então, essa porção aqui é denominada de FAB, F-A-B, FAB. Então, porção ligadora de antígeno. O B aí de bola é binding. Então, uma sigla em inglês que significa FAB é a porção que liga o antígeno, a fração ligadora de antígeno. Então, toda vez que vocês virem no texto a porção FAB é essa porção aqui que se liga ao antígeno. Ao passo que a porção mais inferior, quando eu cristalizo a imunoglobulina, essa porção toda, ela se une. Então, ela forma uma porção cristalizável, essa porção aqui, e é conhecida como fração FC da imunoglobulina. Então, a fração FC, enquanto que aqui é a fração FAB da imunoglobulina. A fração FC, ela vai se acoplar em alguns receptores celulares. Vocês viram no primeiro período que o neutrófilo possui receptor para a fração FC. O macrófago possui receptor para a fração FC da imunoglobulina. Então, isso tem uma importância. É como se fosse um pé calçando um sapato. O sapato seria o receptor da célula e o pé, a porção FC da imunoglobulina. Então, com o passar do tempo, vocês vão ver nos livros textos que as células apresentam receptor FC para a imunoglobulina IgM, receptor FC para a imunoglobulina IgG, e assim por diante. Sempre é bom observar se a célula possui um receptor e para que tipo de imunoglobulina a célula apresenta aquele receptor. Toda vez que a imunoglobulina reconhece um antígeno, ela não reconhece o antígeno todo. Ela vai reconhecer apenas uma parte desse antígeno. Então, essa porção do antígeno que a imunoglobulina reconhece é denominada de epítopo ou determinante antigênico. Então, observa que um antígeno ele pode apresentar vários epítopos ou vários receptores antigênicos, sinônimo. E o importante aqui é que esse anticorpo que reconheceu o epítopo 3 foi sintetizado por um determinado linfócito. O outro epítopo 1, que foi reconhecido por esse outro anticorpo, esse anticorpo foi sintetizado por um segundo tipo de linfócito. E assim sucessivamente. Então, para cada epítopo eu tenho uma célula correspondente. Então, o organismo possui milhares de linfócitos. Cada linfócito reconhece um determinado epítopo. Então, a característica do sistema imune é essa. Ele é específico. Então, uma determinada célula produz um determinado anticorpo que é específico para aquele epítopo. Além disso, como eu possuo vários milhares de linfócitos, eu digo que existe uma diversidade. Então, o sistema imune é característico pela diversidade, que apresenta milhares de linfócitos, e pela especificidade. Cada linfócito reconheceria um determinado epítopo. Então, olha aqui, para ocorrer isso, eu tenho que a célula, tanto a célula B quanto a célula T, ela vai possuir receptores na superfície celular. Então, olha o núcleo, olha o citoplasma e observa aqui o receptor. Esse receptor, na célula B,
é conhecido como BCR, receptor de célula B. BCR. BCR é um receptor de célula B. Na realidade, o BCR é o que nós chamamos de imunoglobulina de membrana. Essa imunoglobulina aqui de membrana, normalmente é uma IgD, um isotipo IgD. Mas eu posso ter uma IgM de membrana. Tem esse aspecto aqui de um monômero, né? 2 cadeias leves e 2 pesadas. Esse receptor aqui, quando esse linfócito B sofrer divisão mitótica e se diferenciar em plasmócito, a imunoglobulina livre produzida, o receptor da imunoglobulina livre produzida vai ser idêntico ao receptor da superfície que reconheceu o epítopo do antígeno. Então, isso aqui é bem interessante. Quando eu liberar a imunoglobulina via plasmócito, o receptor, o FAB, o receptor FAB da imunoglobulina, tem a mesma característica do receptor de membrana da célula que produziu. A célula T, que vem do timo, ela produz também, ela tem um receptor que é conhecido como receptor de células T, ou TCR. Então, ela também possui uma parte, um receptor que vai reconhecer um determinado epítopo de um determinado antígeno, né? Agora, observe, uma célula e outra, nós observamos que esses receptores, na realidade, são proteínas integrais de membrana. Então, ela tem um P no citosol, uma parte na bicamada lipídica e uma parte no meio extracelular. Lembrar que essas células aqui, essas proteínas, são integrais, atravessam a membrana celular. E tanto célula B quanto célula T não possuem apenas o BCR e o TCR. Elas vão possuir uma série de outras proteínas que apresentam essa característica de proteína integral da membrana. Meio extracelular, meio bicamada lipídica e uma parte no citosol da célula. Então, isso aqui é um esquema mostrando uma célula, determinada célula, do sistema linfóide ou derivado da medula óssea, as células pertencentes à linhagem hematopoética. Essas células, às vezes, possuem uma proteína integral de membrana que é característica daquela célula, ou numa determinada fase de maturação, ou numa determinada fase adulta. Então, se descobriu que essas proteínas integrais, em algumas células, marcam a célula, ou seja, só aquela célula que possui aquele determinado tipo de proteína, ou na fase adulta, ou em determinada fase da sua maturação. Então, essas proteínas são no conjunto chamado de Cluster Differentiation, ou seja, grupamento de diferenciação. Daí o nome CD. Então, os CDs começaram a ser classificados, grupamentos de diferenciação, baseado num tipo de célula que apresenta. E eles foram sendo classificados com um número. Então, à medida que as proteínas foram sendo identificadas, elas recebiam um número de identificação. Hoje nós temos mais de 100 tipos de CDs. Então, lembrar que o CD é uma proteína integral de membrana que vai caracterizar alguma célula do sistema hematopoético numa determinada fase da sua existência ou na evolução dela pelo organismo. Exemplo que vocês têm de células que possuem CD é o próprio linfócito T. O linfócito T, vocês conhecem
dois subgrupos que são chamados de CD4 e CD8. Então, o CD4 marcaria a célula T auxiliar, ao passo que o linfócito T CD8 marcaria a célula T citotóxica. Mas, vulgarmente, você na clínica vai se referir linfócito CD4, linfócito CD8, de tão característico que é essa proteína marcando aquele tipo celular. Então, lembrar a presença de CDs na superfície dessas células do sistema hematopoético. Então, quando o linfócito, através do seu BCR, ele reconhece um determinado epítopo de um antígeno, ele vai sofrer, então, a sua divisão mitótica. À medida que ele sofre a divisão mitótica, ele vai se diferenciar em plasmócito. Então, algumas células que reconheceram o antígeno, ao sofrer divisão mitótica, eles chegam até plasmócito. E ao chegar a plasmócito, isso ocorre no tecido conjuntivo ou em órgão linfóide, não no sangue periférico. A célula, então, passa a produzir os anticorpos ou as imunoglobulinas livres. Essa imunoglobulina, que tem um Fab semelhante ao receptor da célula original, vai percorrer o organismo atrás daquele epítopo que estimulou a proliferação dessa primeira célula. Então, como as células vão produzir anticorpos semelhante ao BCR original, essas células são idênticas em todos os seus aspectos, inclusive no BCR e no Fab da imunoglobulina livre, nós denominamos conjunto de células de clone. Então, aqui eu teria um determinado clone. Imagina aquele epítopo 1 estimulou um determinado linfócito a sofrer divisão mitótica, após o BCR reconhecer o epítopo, e aí a célula foi até a diferenciação terminal. Então, eu tenho um clone de linfócito. Só que nem todas as células, naquele determinado momento, elas chegam à diferenciação terminal. Alguns linfócitos que proliferaram permanecem no organismo como células de memória. Memória daquele primeiro encontro com aquele epítopo. Então, quando você tem um primeiro encontro, a formação do clone gera uma resposta lenta na formação do anticorpo, porque eu tenho poucas células para reconhecer aquele epítopo. Mas numa segunda penetração no mesmo organismo, ele vai encontrar mais células de memória que podem reconhecer aquele epítopo. Então, a resposta secundária é sempre muito mais rápida do que a resposta primária. Então, esses clones, eles têm uma sobrevida longa e vão circular pelo organismo. Então, para eu distribuir tanto o linfócito B e T, eu utilizo o que nós denominamos de tecido linfóide associado à mucosa. Então, o malte, o tecido linfóide associado à mucosa, ele também pode ser dividido em GAUT, aqui quando GUT, G-U-T, intestino, então o tecido linfóide associado ao intestino, e também eu posso dizer BALT, tecido linfóide associado ao brônquio. Mas, genericamente, a gente usa o termo MALT, então o tecido linfóide associado à mucosa. Então, observe aqui uma estrutura que nós já vimos, olha, a disposição de linfócitos, olha, ele lembra essa disposição aqui como se fosse um ovo, né? Tem uma disposição ovoide. Ao passo que aqui não, a disposição dos linfócitos, cada pontinho desse, ó, bem basofílico, bem azul, é um linfócito.
Então, aqui eu tenho milhares de linfócitos que se dispõem nesse formato nodular. Então, observa que eu tenho um nódulo e aqui eu tenho um folículo linfóide. Então, quando eu tenho essa disposição mais ovoide, eu denomino folículo. Quando eu tenho essa disposição mais arredondada dos linfócitos, eu denomino nódulo linfóide. Então, eu tenho folículo linfóide e nódulo linfóide. Mas em determinados pontos, olha, os linfócitos podem se dispor sem formar nem um folículo, nem um nódulo. Então, esse trecho aqui eu posso denominar tecido linfóide difuso. Então, o tecido linfóide difuso, folículo linfóide e nódulo linfóide é a disposição em que esses linfócitos se colocam em determinada parte do organismo. Agora, um nódulo ou um folículo, após entrar em contato com o antígeno, normalmente as células que estão se diferenciando, que sofrem uma transformação, que estão formando clone após a mitose, elas aumentam de tamanho. Então, a parte mais central, onde elas estão se multiplicando, fica mais clara, fica uma basofilia menor. Observa aqui, ó, essa região aqui está mais clara. Então, nós chamamos essa porção central aqui, olha, de centro germinativo. Então, centro germinativo implica que aquele nódulo, aquele folículo, teve contato com o antígeno e que algumas células estão se multiplicando. Então, a parte central, você tem uma parte caracterizada pela presença do centro germinativo. E a parte mais periférica, olha, forma um manto. Essa parte aqui do manto, as células estão mais fortemente coradas, implicando que aqui as células não estão sofrendo a divisão mitótica. Então, a mitose do linfócito se dá sempre após o reconhecimento do epítopo. Bom, quando nós falamos malte, qual é o primeiro malte que nós temos? É a denominada amígdala ou tonsila. Então, quando observar um epitélio pavimentoso, olha aqui, um epitélio pavimentoso estratificado. Esse epitélio pavimentoso estratificado, ele penetra, olha, e ele forma essa cavidade aqui, que a gente chama de cripta. Então, o epitélio vai e volta. Então, aqui nós temos uma amígdala palatina. A maior delas que vocês vão trabalhar com frequência é a amígdala palatina ou tonsila palatina. Então, a tonsila, a presença marca em primeiro lugar. Viram epitélio pavimentoso estratificado? Eu já sei que é uma tonsila. Então, a tonsila ela pode ser a palatina, essa aqui, pode ser a faringeia, que vocês já viram no primeiro período, no nasofaringe, e pode ser a lingual, que é aquela na raiz da língua. Então, após o sulco terminal, aquela raiz da língua, nós temos na região dorsal a presença de uma amígdala lingual. O que é a amígdala? São vários nódulos linfóides, então linfócitos na disposição nodular, situado abaixo, na lâmina própria, abaixo de um epitélio pavimentoso estratificado. Então, viram o epitélio pavimentoso estratificado, vocês associam a amígdala. Lembrar que no nasofaringe, aquele trecho lá, onde a amígdala se situa, eu tenho porções, trechos recobrindo de um epitélio respiratório. Mas eu tenho um trecho, contato com o palato, em que o epitélio já se mostra estratificado. Então, a presença de nódulo linfóide, olha aqui, já tem uma região mais clara, olha a região do manto aqui, mais densamente povoada, e vários nódulos linfóides. Então, a amígdala apresenta sempre essa cripta aqui. Às vezes, como a cripta não tem um trajeto retilíneo, nós não observamos, como nesse caso aqui,
todo o trajeto desde o início até o fundo da cripta. Então vocês podem pegar alguma lâmina que só pega um trecho e essa parte superior se mostra fechada. Vocês vão ver uma cavidade, mas irão identificar a presença do epitélio pavimentoso estratificado. Mora aumento, olha, o epitélio aqui bem característico, a cripta. Essa parte aqui, o epitélio está menorzinho, mas aqui um epitélio estratificado, não queratinizado. A presença de linfócitos em toda a região aqui. Olha o vaso sanguíneo, a lâmina própria, olha as hemácias no interior do vaso sanguíneo capilar. E aqui, olha, nós já temos uma estrutura que vocês já viram no primeiro módulo. Ou seja, eu vejo a presença de vilosidades aqui, olha. Nódulos, aqui já tem mais até um folículo linfóide, né? Que já é um nódulo, situado na submucosa, mas que ele ultrapassa a muscular da mucosa e em trechos ele pode até invadir a lâmina própria. Então, normalmente nessa invasão, às vezes até a vilosidade desaparece. Então, a cripta de Lieberkühn, aqui a vilosidade, a mucosa, a muscular da mucosa e a submucosa. Então, esses nódulos aqui, ou folículos, correspondem à placa de Peyer que nós vimos no primeiro módulo. Então, a placa de Peyer é um GALT, é um MALT, né? É um tecido linfóide associado ao intestino. Então, é também um local onde pode ocorrer intensa proliferação de linfócitos. Lembrar que os nódulos se situam parcialmente na luz, ele não circunda toda a luz. Então, eu tenho cerca de 30 nódulos ou folículos linfóides situados na submucosa. Então, se o mesentério segura o intestino de um lado, do outro lado, contralateral à inserção do mesentério, eu vou encontrar a placa de Peyer. Então, observe aqui, olha, aqui essa imagem nós vimos, aqui é bem um folículo, né? Olha, vários folículos situados na submucosa, olha a muscular da mucosa aqui, a muscular externa aqui, circular e longitudinal, presença das vilosidades e constituindo o quê? Olha os linfócitos invadindo muito aqui, olha. Todos esses pontos azulados, basofílicos, correspondem aos linfócitos. A placa de Peyer. Outra imagem. Olha, aqui mais folículo do que nódulo, né? Um tricrômico de Gomori para o tecido conjuntivo. O tecido aqui aparece meio esverdeado. Aqui é muscular externa, bem nítido, ó, circular e longitudinal. O nódulo, olha o centro germinativo, o manto. Já aqui, logo no início do intestino grosso, nós temos uma porção em que os nódulos se situam circundando toda a luz. Então, nós vamos ter o apendicílio secal. O apendicílio secal é outro GALT, ou seja, tecido linfóide associado ao intestino. Aqui nesse esquema, mostrando a presença do centro germinativo bem evidente no centro desses nódulos. No intestino grosso, eu já não tenho vilosidade. Então, se eu mostrar a mucosa, você vai ver que ela não apresenta vilosidade. E os nódulos circundam toda a luz. No corte transversal do apendicílio secal, é bem evidente o aparecimento desses nódulos linfóides. Então, aqui observa, olha, nódulo, 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 circundando toda a luz. Olha aqui, aqui já está mais como se fosse um folículo, um centro germinativo.
e observa aqui ausência de velocidade. As glândulas Lieberkühn, ou criptas intestinais, ou a glândula tubulosa simples, cheias de células caliciformes, caracterizando o intestino grosso. Então, a mucosa, olha aqui os nódulos circundando toda a luz. Apêndice ileocecal. Agora, o timo. Então, o timo é o primeiro órgão linfóide que nós vamos ver. O timo ele vai se caracterizar por surgir na vida fetal e se localizar no mediastino anterior. Então, no mediastino anterior, eu vou encontrar uma massa violácea, principalmente no feto, nas necrópsias fetais, é muito fácil de observar. E, à medida que o indivíduo nasce, ele cresce até a puberdade, daí para frente, o timo é um órgão que vai involuir. Então, ele tem esse aspecto violáceo e constituído por dois lobos, um direito maior e o outro esquerdo. Num corte, esquema, a gente observa que a cápsula do timo ela começa a emitir projeções septos, né? Esse septos, entretanto, ele não divide totalmente o órgão microscopicamente. Então, ela vai formar pseudolóbulos. Então, tem macroscopicamente lobo, direito e esquerdo, e microscopicamente a cápsula divide o timo em pseudolóbulos. Lembrar que esses órgãos maciços, a parte periférica eu denomino córtex, ou região cortical, e a parte mais central eu denomino medula, ou região medular. Então, região cortical e região medular eu vou utilizar também para o timo. Então, lobo direito, lobo esquerdo é maior do que o lobo direito, né? Isso tudo à medida que o indivíduo ultrapassa a puberdade, ele começa a evoluir. Então, origem do timo. O timo vai se originar das terceiras bolsas faringeias. Então, células epiteliais oriundas da terceira bolsa faringeias, elas migram em direção ao conjuntivo mais primitivo, denominado de mesênquima, situado no mediastino. À medida que essas terceiras bolsas faringeias se proliferam, essas células elas vão se esticando, mas elas não conseguem se soltar umas das outras. Elas são unidas entre si, nas suas extremidades, por desmossomas. E com isso as células vão se apresentar afiladas, elas começam a sofrer um afilamento e forma uma rede epitelial no interior do órgão. Enquanto que o conjuntivo do mesênquima ele é empurrado para a periferia. E esse conjuntivo vai formar a cápsula e o septo do timo. Então, septo é a projeção da cápsula para o interior do órgão. Aquilo que eu falei, vai dividir o órgão em lóbulos incompletos. Por quê? O septo só atinge a periferia, só a região cortical. Ele não vai até a medula. E as células epiteliais tímicas, elas formam uma rede celular. Mas algumas células da medula, elas se soltam. Quando elas se soltam, elas se envolvem sobre si próprias, igual uma mola, e vão constituir uma estrutura que só aparece na medula, denominada de corpúsculo de Rassal. Então, o corpúsculo Rassal é uma estrutura característica do órgão timo e que só aparece na medula. Elas são o quê? Células epiteliais que se soltaram e que se envolveram sobre si próprias. Essas células vão produzir determinados hormônios que vão auxiliar no amadurecimento dos linfócitos que chegam ao timo. Então, veja só,
O arcabouço do órgão é formado por células epiteliais e circundado por quê? Por uma cápsula de conjuntivo e, na periferia, por septos. Nesse interior, as células mais primitivas vão chegar oriundas da medula óssea para formar toda a população de linfócito T. Então, essas células vão se colocar no córtex do timo. As células mais primitivas vão se situar no córtex do timo. Então, os linfócitos T, à medida que eles vão amadurecendo, eles vão passar do córtex para a medula. Do córtex para a medula. Então, no esquema, olha, cápsula de tecido conjuntivo, um septo de tecido conjuntivo, região cortical. Observa que as células epiteliais, ou as TECs, né, as células epiteliais tímicas, elas vão circundar esses linfócitos que estão chegando. Os primeiros, as células mais primitivas que chegaram, elas são envoltas pelas TECs. Então, essas TECs aqui que começam a envolver os primeiros linfócitos, elas são chamadas de células enfermeiras. Mas, à medida que os linfócitos vão progredindo, eles vão entrando também em contato com as outras TECs. Então, as TECs, elas abraçam o linfócito, largam, outras vão abraçar novamente, largam, esse grupo é abraçado por outras TECs, largam, até que na região córtico-medular, no limite córtico-medular, os linfócitos eles começam a chegar à medula do timo. Então, esse processo de diferenciação implica no amadurecimento da célula. O que é o amadurecimento? A célula deve ganhar o seu receptor quando ela segue da periferia do córtex para a região mais profunda do córtex. Além do TCR, elas ganham proteínas integrais de membrana, principalmente o quê? O CD4 e CD8. Então, normalmente, as primeiras células não apresentam nem CD4 nem CD8. Depois, as células apresentam os dois, tanto CD4 quanto CD8. Depois, elas vão optar ou por CD4 ou por CD8. E, finalmente, as células, então, maduras, atingem a medula do timo. Esse processo de diferenciação é muito importante, porque as células, nesse momento da vida intrauterina, que os linfócitos T estão se formando, elas são apresentadas às proteínas do organismo. Então, essas TECs aqui têm uma importância grande em apresentar aos linfócitos que se formam as proteínas do organismo. Caso esse linfócito reconhecer alguma proteína do organismo, eu levo esse linfócito à morte celular por apoptose. Então, a grande população linfocitária do córtex, na realidade, vai sofrer apoptose, de tal forma que as células linfocitárias, células T, ou timócitos, também chamado, que chegam à medula, eles são células que serão exportadas para todo o organismo. Então, esse linfócito T da medula, ele vai partir para o restante do organismo e vai povoar os outros órgãos linfóides e o tecido linfóide associado à mucosa. Então, do córtex para a medula, existe uma migração de células T, que elas vão sofrendo, então, amadurecimento. O importante é que, no córtex do timo, a célula T não pode entrar em contato com o antígeno. Então, o capilar que passa pelo córtex do timo, ele tem que ser envolto por uma membrana basal. Então, eu tenho um endotélio envolto por uma membrana basal, a presença das TECs e a presença de macrófagos. Esses macrófagos aqui, eles geralmente estão situados também
em torno ao capilar. Então, a gente diz que o córtex do timo é marcado pela a barreira hematotímica, que protege os linfócitos de entrar em contato com o antígeno. Então, do que é constituída a barreira hematotímica? Endotélio com a sua membrana basal. Segundo, os macrófagos, um espaço perivascular em torno ao vaso sanguíneo. E a presença das TECs, ou das células epiteliais tímicas. Então, esses três elementos. Endotélio com a membrana basal, primeiro elemento. Macrófago, segundo elemento. E TECs, o terceiro elemento, vão constituir a barreira hematotímica. Então, o córtex apresenta uma barreira hematotímica. Então, aqui, olha, representando a vascularização, observa a artéria, veia, e tudo isso aqui eu tenho o aparecimento da barreira hematotímica, né? O antígeno não chega ao córtex. Então, os linfócitos estão amadurecendo. Ele não tinha nem CD4 nem CD8. Eles eram chamados de duplo negativo. Quando ele possui ambos na superfície, tanto CD4 quanto CD8, eu tenho um linfócito T duplo positivo. E, finalmente, ele vai se decidir. Ou ele vai ter CD4, ou ele vai ter CD8 na sua superfície. Então, eu digo que é positivo simples, ou CD4 ou CD8. E, nesse trajeto do córtex superficial para o córtex profundo, o linfócito vai ganhando também o TCR. Ele vai amadurecendo o seu TCR. De tal forma que na medula ele pode ser exportado para o restante do organismo. Então, além de macrófago, as células dendríticas, ou células interdigitantes, também estão presentes nessa porção aqui. O corpúsculo raçal, ele provavelmente produz determinados hormônios químicos que auxiliam o amadurecimento do linfócito. Então, isso aqui é um esquema mostrando que a população linfocitária do córtex do timo, ela sofre uma transformação e também vão sendo testadas no reconhecimento de proteínas do organismo. Finalmente, ele é exportado pelos vasos da medula. Então, olha só, observe microscopicamente a medula mais clara, olha a região medular mais clara, ao passo que o córtex tem esse aspecto mais basofílico pela quantidade grande de linfócitos. Olha aqui, formando os lóbulos, essa penetração aqui, dá para ver o lóbulo. Então, por ter esse aspecto lobular, pseudolobular, né, os primeiros histologistas acharam que o timo era parecido à folha do tomilho, né, de um condimento culinário denominado tomilho, daí veio o nome timo. Aqui sim, no maior aumento, olha, a região cortical, olha a região medular, ela é comum a vários córtex, porque ele é pseudolobular, o septo só vem até aqui, ó. Então, eu tenho a região medular mais clara, né? Bem mais clara. Olha como o septo penetra, mas a região medular, ela é comum a todos os lóbulos, né? Então, córtex, região cortical, os linfócitos, presença de capilar e gano marcado pela presença da hemácia. E, finalmente, aqui, no medula do timo, a presença de um corpúsculo raçal. Então, o corpúsculo raçal é uma estrutura que lembra uma cebola cortada.
formado por essas lamelas concêntricas, né? Você tem que identificar o corpúsculo raçal para fazer o diagnóstico do timo. Mas vocês observaram uma característica. O timo, como não penetra antígeno nele, o córtex não possui nem nódo, nem folículo. É um tecido linfóide difuso. Então, isso é uma característica do timo. Olha aqui, a presença do corpúsculo raçal. Essa estrutura ela pode se queratinizar, né? Então, vocês vão ver de várias formas a presença do corpúsculo raçal. O timo é um tecido linfóide difuso, hein? Finalmente, ó, uma imagem, região cortical, tecido linfóide difuso e a região medular, corpúsculo raçal que nós visualizamos anteriormente. Então, essa estrutura é um órgão linfóide, uma estrutura encapsulada, dissecada. À medida que o indivíduo passa a puberdade, ele vai involuindo e o local dele vai sendo ocupado por tecido adiposo. Vamos ficar por aqui, então.